É 1947. Algum lugar entre a Bahia e Pernambuco. Um pescador sai sozinho. O rio está manso. A lua cheia. E aí o barco começa a balançar. Sem vento, sem onda, sem motivo. O pescador olha para a água e sente que alguma coisa olha de volta. Quem virou esse barco tem nome e tem regra. O nome dele é Caboclo d'Água. E ele vive no Velho Chico há mais tempo do que qualquer um sabe contar. O Rio São Francisco atravessa 5 estados. Nasce em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Corre por Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e desemboca entre Alagoas e Sergipe, no encontro com o oceano. São quase 3.000 quilômetros de rio. E em toda essa extensão, em toda a comunidade ribeirinha, e tem alguém com uma história para contar sobre ele. Mas aqui já começa o primeiro mistério. Porque ninguém descreve o Caboclo d'Água da mesma forma. O escritor baiano Wilson Lins, em 1983, descreveu assim: baixo, troncudo, musculoso, e um olho só no meio da testa. Tipo um ciclope das águas, o mineiro Noraldino Lima, em 1925, dizia outra coisa. Para ele, o Caboclo d'Água tinha cor de cobre. Era veloz. Apareceu e sumiu antes que dava para confirmar o que era. Já o Manuel Ambrósio, em 1934, contava algo bem diferente. Que o Caboclo d'Água aparecia ao luar e tinha proporções monstruosas. Uma casa grande em movimento, escreveu. E ainda tem a versão dos rios do Tocantins, onde ele é descrito todo preto, cabeça pelada. Mãos e pés, de pato, palmados como os de um animal aquático. 4 descrições, 4 entidades. Ou talvez a mesma entidade, vista por olhos diferentes, e os nomes mudam conforme o lugar. Bicho d'água, no Alto São Francisco. Moleque d'água, em algumas comunidades de Minas. Em outras regiões, ele aparece aproximado do negro d'água. Embora essa entidade, no Tocantins, nem sempre seja contada como exatamente a mesma. Aí a gente começa a entender uma coisa importante. O Caboclo d'Água talvez não seja uma figura só. É um arquétipo, uma ideia que cada comunidade ribeirinha vestiu com a própria cor, com o próprio medo e com a própria regra. Em 1954, o folclorista Luiz da Câmara Cascudo escreveu um dos dicionários de folclore mais importantes do Brasil. E quando chegou no verbete do Caboclo d'Água, registrou uma frase que muda tudo sobre como a gente entende essa entidade. Cascudo descreve, em poucas palavras, uma entidade que favorece os seus e persegue ferozmente aqueles que não respeita. Vira canoas, levanta vagas, espalha pescarias. Repara no que ele está dizendo. Não é uma entidade má. Não é uma entidade boa. É uma entidade que escolhe, e o critério dela é claríssimo nos relatos. Quem é amigo do Caboclo d'Água? O pescador que respeita o rio, que pesca o que precisa para comer e devolve o resto, que joga fumo na água antes de soltar a rede como oferenda, que conhece o Velho Chico e trata ele como gente. Esses pescadores têm um nome. São chamados de compadres do caboclo, e os relatos dizem que eles têm sorte, peixe garantido, travessia segura, rio calmo
e os inimigos. Quem desrespeita o rio, quem trata o velho Chico como passagem e não como dono, esses, segundo a tradição, são perseguidos. Tem a canoa virada, tem a pesca espalhada, tem o sono interrompido por barulho no fundo do rio. E aqui, a lenda velha ganha uma leitura nova. Para muito ribeirinho hoje, o desrespeito ao rio virou outra coisa. Quem polui, quem pesca com bomba, com veneno, quem rasga o leito atrás de ouro. A tradição não fala isso com essas palavras, mas é como o povo do rio escuta a lenda agora. Mas reparou no padrão? A lenda não é sobre medo. A lenda é sobre regra. O rio tem dono e o dono cobra conta. Aí surge a pergunta natural. Se uma comunidade inteira acredita numa entidade dessas, como ela se protege? E a resposta no velho Chico é riquíssima. Tem a estrela branca, pintada no casco da canoa, símbolo místico de proteção. Quem navega sem estrela, navega exposto. Tem a faca de aço, cravada no fundo da canoa com a lâmina para baixo. A tradição diz que aço afugenta espírito. É um amuleto silencioso escondido sob os pés do pescador. Tem o fumo. Punhado de fumo jogado na água antes da pescaria. Oferenda de respeito. Tô entrando no teu rio, aceita esse aqui. Mas o mais famoso de todos, o que virou arte brasileira reconhecida no mundo, é outra coisa. São as carrancas. As carrancas surgiram por volta de 1870, no Médio São Francisco, entre Santana do Sobradinho e Pirapora. Esculturas de madeira, fixadas na proa dos barcos, e a função delas é ao mesmo tempo simples e profunda. Cara monstruosa, para espantar o monstro. E aqui entra um nome que merece atenção. Francisco Biquiba de La Fuente Guarani, conhecido como Mestre Guarani, esculpiu a primeira carranca em 1901 para o barco Tamandaré. Até a década de 1940, produziu cerca de 80 carrancas. Morreu em 1985, com mais de um século de vida. Hoje, as carrancas dele estão em museus do Brasil e do exterior. E aí tem uma reflexão que vale parar para fazer. Quando uma cultura inteira cria um objeto físico para se proteger de uma entidade, ela está dizendo uma coisa. Ela está dizendo que acredita o suficiente para agir. A gente chegou agora no ponto mais importante do vídeo. A pergunta que essa lenda realmente está fazendo. O caboclo d'água não é um monstro. Não no sentido que a gente costuma usar essa palavra. Ele é um regulador. Repara no que a lenda descreve. Ele protege quem cuida. Ele pune quem destrói. Ele cobra equilíbrio entre o que se tira e o que se devolve. E aqui vai a parte que talvez seja a mais interessante de tudo. Os barranqueiros do São Francisco, os pescadores que inventaram essa lenda, viveram nos séculos XVIII e XIX, antes da palavra ecologia existir, antes de qualquer lei ambiental, antes de qualquer ministério, qualquer fiscalização, qualquer movimento ambientalista. E ainda assim, eles criaram uma figura que cobrava a conta de quem destruía o rio. Não é a primeira vez que o folclore brasileiro faz isso, aliás.
A gente conhece o Curupira, e há aquele guardião da mata, com os pés virados para trás, que confunde o caçador e protege a floresta. A gente conhece a caipora, a mesma função na outra ponta do Brasil. O caboclo d'água é o Curupira das águas. A mesma lógica, a mesma função. A natureza inventando na boca do povo o seu próprio sistema de defesa. Aí vem a pergunta que eu queria deixar com você. Sem moralismo. E sem ensinar e sem resposta pronta. Por quê? Uma sociedade inteira inventa uma entidade cuja função é punir destruição ambiental? Talvez porque essa sociedade soubesse, antes da ciência, antes do termômetro do planeta, antes de qualquer relatório, soubesse no osso que a destruição cobraria conta. Vista por esse ângulo, o caboclo d'água deixa de ser folclore e vira memória. Memória de uma sociedade que tentou se proteger do pior de si mesma, traduzindo esse medo em mito. A lenda do caboclo d'água não ficou no passado. Em 2003, na cidade de Juazeiro, na Bahia, foi inaugurada uma estátua, 12 metros de altura, concreto e ferro, erguida no leito do São Francisco, diante da cidade. Escultor Leduívo Gomes de Oliveira, idealizada em 1999. Ela está lá até hoje, em pé, olhando o velho Chico passar. Em 2011, outra estátua foi inaugurada. Dessa vez, longe do velho Chico, em Barra Longa, em Minas Gerais, às margens do Rio do Carmo, afluente do Rio Doce, menor que a de Juazeiro, mesma figura, outro rio, sinal de que a lenda já tinha saído da sua bacia original. E aqui a história fica estranha. Em novembro de 2015, a barragem de Fundão da mineradora Samarco se rompeu em Mariana. Foi o maior desastre ambiental da história do Brasil até então, segundo investigações oficiais. A lama percorreu rios e atingiu Barra Longa, a cidade da estátua. Em 2016, meses depois da lama chegar, a estátua do caboclo d'água desapareceu. Eu não vou te dizer quem levou. Eu não vou te dizer por que levou. Eu não vou inventar teoria. Não tem investigação concluída. Não tem responsável apontado. Eu só vou te deixar com o fato. A estátua do único caboclo brasileiro que existia para proteger o rio sumiu logo depois do rio ser destruído. Sumiu e nunca mais voltou. Se um dia você navegar pelo velho Chico, leva fumo, leva respeito e uma estrela branca, por garantia. Esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você quer ver os próximos, você sabe o que fazer. No próximo episódio, a história de uma cidade no interior do Brasil, onde uma pessoa desapareceu sem deixar rastro, e o caso nunca foi resolvido. Até lá!